dia para o nosso bom Deus, bom dia para toda a equipe espiritual que se faz presente, o nosso bom Jesus, Nossa Senhora, nossa Mãe, os irmãos de luz que se encontram aqui, todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus e a toda a equipe que se faz presente por mais esta oportunidade. Então, meus amigos, procuremos uma posição agradável para que a gente possa serenar a nossa mente, nos conectar com Deus, com Jesus. Vamos relaxando o corpo físico, inspirando e respirando profundamente. E vamos conversar com Jesus. Que Deus esteja conosco sempre. Nos cuide, nos proteja, nos abençoe, nos livre do mal, dos pensamentos negativos. Que Ele nos dê sabedoria hoje e sempre, nos dê força, coragem, fé e um lindo dia. Um dia repleto de bênçãos e muita saúde e paz. A primeira mensagem de reflexão do dia é do livro Otimismo Todo Dia, Lorival Lopes. A de hoje é de número 167. Ela diz o seguinte: acredite num futuro brilhante. Você pode ser o mais feliz da Terra. Faça um exame do que é, de como vem se tratando. Medite sobre a realidade, sobre o que faz do tempo e como se relaciona com os outros. Desenhe um bom futuro. Se a partir de agora você der o máximo na edificação desse futuro, com esperança, fé em si e no poder superior, terá começado a mudar o quadro atual e a se sobrepor como criatura bem-sucedida. Acenda o fogo do otimismo. Explore o seu poder de luta e terá o grande futuro. O fogo no palito de fósforo ou na floresta começa de pequena faísca. Então, meus amigos, vamos acender o nosso fogo. Esse fogo do otimismo, esse fogo interior que está dentro de cada um de nós. Vamos despertar a força que todos temos. Vamos transformar o que é negativo em positivo. E Deus vai estar conosco ajudando. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 11. Emprego da riqueza. É uma mensagem de um espírito que se chama Chevers. Ele deixou lá em Bordeaux no ano de 1861. Ele começa a sua fala dizendo o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon. Guardem bem isso. Vocês que são dominados pelo amor ao ouro e que venderiam suas almas para possuir tesouros, pois eles os colocariam acima dos outros homens e dariam os prazeres das paixões.
Não se pode servir a Deus e a Mamon. Se a alma de vocês está dominada pela ambição da carne, procure se apressar para se libertarem desse domínio que os oprime, porque Deus, justo e severo, lhes dirá: o que fizeram administradores infiéis com os bens que eu confiei a vocês? Empregaram esse poderoso instrumento de boas obras apenas para suas satisfações pessoais. Qual é, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procure neste ensinamento: amem-se uns aos outros, pois aí está o segredo para o bom emprego das riquezas. Aqueles que amam o próximo já têm sua linha de conduta traçada. Empregar a riqueza para fazer a caridade é o que mais agrada a Deus. Não a caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao seu redor apenas o que lhe sobra, mas sim a caridade cheia de amor, que procura o infortunado e o socorre sem humilhá-lo. Ricos, deem aquilo que lhes sobra. Façam melhor, deem um pouco do seu necessário, pois ele ainda é excessivo, mas deem com sabedoria. Não rejeitem aquele que se queixa, com medo de serem enganados por ele, mas procurem a origem do mal. Ajudem primeiro e só depois se informem e verifiquem se os seus esforços, os seus conselhos e até mesmo suas afeições não serão mais eficazes do que simplesmente dar uma esmola. Espalhe em sua volta o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloquem suas riquezas sobre uma base segura, ou seja, as das boas obras, e elas lhe garantirão grandes lucros. A riqueza da inteligência deve servi-los como a riqueza material. Transfiram seus conhecimentos, instruindo aqueles que puderem. Amem seus irmãos e verão os benefícios frutificarem. Chevres, Bordeaux, 1861. Mensagem profunda essa, meus amigos. Vamos também interpretar um pouco essa mensagem de hoje. O que nosso amigo nos ensinou sobre o emprego da riqueza? Então, a gente primeiro precisa se perguntar: qual é a nossa maior riqueza? Ela é medida em moedas? Jesus disse que nada nesse mundo nos pertence. E nós somos apenas administradores dos bens que Ele nos confiou, que nem mesmo o nosso corpo nos pertence. E o que nós fazemos com aquilo que Deus nos confiou? Nosso amigo espiritual, Chevres, ele reforça nessa passagem de hoje do Evangelho a fala de Jesus, quando ele disse: não se pode servir a Deus e a Mamon. E o que isso significa? Significa que não podemos colocar a vida material, a busca incessante por dinheiro, no mesmo nível de prioridade que se deve a Deus. Então, nosso verdadeiro propósito aqui nesse mundo
onde nós habitamos, que é um mundo de provas e expiações, o nosso verdadeiro propósito é nossa evolução. A evolução moral e a evolução intelectual. Nós fomos criados por Deus, meus amigos. Nós fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de crescer, evoluir através da reencarnação. Então, isso significa que nós devemos evitar o apego aos bens materiais e usar as nossas experiências terrenas apenas como ferramentas para a nossa evolução. Isso significa que nós precisamos viver uma vida mística? Significa que a gente precisa se isolar do mundo, das pessoas? Significa que nós devemos sair por aí, então, distribuindo aquilo que nós conquistamos? Não, não foi isso que nosso amigo aqui está nos ensinando. Nós devemos, sim, colocar o mundo que vivemos em seu devido lugar. Não é errado possuir a riqueza, ter dinheiro. Não é. Jesus também nos ensinou isso. Porque se nós estamos aqui, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa ter uma casa, construir uma família. O que ele quer dizer é que a gente tem que saber fazer as escolhas certas. Saber o que é prioridade. Porque o dinheiro não é um mal. E Deus, ele concede a riqueza e a pobreza para todo mundo. E isso, qual é o objetivo dele dar tanta riqueza e a pobreza para todos? Para que possamos experimentar, cada um na sua época, cada um na sua reencarnação, de maneiras diferentes. Significa o quê? Hoje, podemos estar ricos, amanhã podemos estar pobres. Então, o melhor emprego que podemos dar à riqueza, conforme nosso amigo nos ensinou, é empregá-la ao bem do próximo. Porque quando retornarmos para o mundo espiritual, nós não vamos levar nada que seja físico, nada que pertença a esse mundo. Então, o que é, na verdade, que a gente é proprietário? Aqui no item 9 do Evangelho, o grande filósofo Pascal, ele diz que o homem, na verdade, só é proprietário daquilo que ele pode levar deste mundo. Então, a gente não pode levar coisas materiais. A gente não pode carregar em nossa malinha. Então, o que é que nós podemos carregar? Tudo aquilo que nós conquistamos para o bem da nossa alma. São as nossas virtudes. A honestidade, a caridade, o perdão, a generosidade, solidariedade. Tem muitas virtudes para serem conquistadas. E esses bens que a gente conquista
exige muito esforço, muita dedicação, mas são bens que a recompensa que teremos é bem maior do que os bens materiais. Esses bens, essas riquezas, elas serão muito mais multiplicadas no mundo espiritual. Então a passagem de hoje é para que a gente possa refletir sobre isso. O que é que eu estou dando mais importância? A Deus ou a Mamon? Pensemos nisso. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nosso irmão Chevers, pedir a Deus que o ilumine cada vez mais, para que Ele possa sempre nos trazer boas mensagens. E juntos vamos na mesma sintonia, na mesma vibração, agradecer a Deus por mais um ensinamento. Agradecer porque estamos vivos, fazendo parte desse banquete matinal, na presença de Jesus, dos bons espíritos. Vamos agradecer pela família que temos, por tudo que nos chega, as bênçãos que recebemos, pelo trabalho, pela casa, pela comida. E vamos também pedir a Jesus misericórdia, piedade, por aqueles que se encontram nas ruas porque não têm uma casa, aqueles que não têm nenhum prato de comida, aqueles que se encontram doentes nas prisões, por aqueles que não conhecem ainda Deus, que eles possam serem tocados. Vamos também pedir por todos que se encontram nas guerras, pelos nossos governantes, por todos os nossos entes queridos, nossa família, e também os nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelos irmãos que neste momento estão desencarnando, estão passando por um momento de turbulência porque ainda não conseguem entender que estão retornando para o mundo espiritual, principalmente aqueles que desencarnam em tragédias. Que os mensageiros de luz, os socorristas, possam vir ajudar esses irmãos. Enfim, só gratidão a Deus por mais um evangelho do dia. Nós vos agradecemos, Senhor, sempre. Que assim seja. Bom, a reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: a vida é a mais bela dádiva que recebe. Pena que ao se deixar envolver pela correria do dia a dia e pela agitação do mundo, nem se dá conta dessa bênção. Quer satisfazer suas necessidades materiais e esquece das necessidades do espírito. Abra os olhos para as belezas à sua volta, para a espiritualidade da vida, que, regida por leis perfeitas, garantem sua proteção divina. Pois a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente. Use a cortesia nos seus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade. A luz interior jamais provoca treva, ela ilumina de dentro para fora.
se permita que esta luz chegue em toda parte e siga os sonhos e seu caminho com fé. Peça a Deus para abençoar a sua noite, o seu dia e fazê-los lindos e especiais. Que bênçãos divinas estejam sempre em sua vida e em sua caminhada espiritual. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.